Você está, povo amado, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês perdoam pela voz, eu não estou muito bem, porque ontem eu atendi oração o dia todo, preguei à noite, virei à noite sem dormir, porque eu estava em Ipatinga, tinha que vir para Belo Horizonte, e é 6 horas de viagem, e vim com o motorista, e eu não podia dormir, senão ele repousava no espírito, no volante, aí eu não chegava, né? Então a minha voz não está tão boa. Mas assim, o que eu vou fazer nessa noite com vocês é uma preparação, porque vocês vão viver com Farias no final de semana, até porque nessa área de cura de geração, eu penso que pregador católico melhor do que o Farias nós não temos. Eu vou trabalhar uma preparação para ajudar vocês. Segundo, o que eu vou fazer com vocês aqui, essa pregação vale para quem é servo, vale para quem está chegando hoje, para quem é de caminhada. Por quê? Se você colocou os pés aqui, você foi escolhido para começar uma geração santa através de você, em nome de Jesus. Amém? Através de você vai começar uma geração nova, uma geração santa, uma geração renovada, uma geração sarada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir se você crê, você é eleito para isso. Aleluia! Esse livrão que está na minha mão, Catecismo da Igreja Católica, ele diz assim: o Espírito Santo, parágrafo 1508, dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a graça de Jesus ressuscitado. Curai os enfermos. Essa missão a igreja recebeu do Senhor e se esforça por cumpri-lo, tanto pelos cuidados aos doentes, quanto pela oração de intercessão com que as acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo. Repete: médico da alma. O que Jesus é? Amém, gente? Então vamos lá. Eu quero tratar com vocês aqui hoje na árvore genealógica. Antes de explicar para vocês o que é a árvore genealógica, pega a sua Bíblia para mim, Livro das Lamentações, capítulo 5, eu vou dar uma introdução rapidinho para a gente ir direto onde nós temos que chegar. Página 1116. Peço os servos que aproximem com a Bíblia de alguém que está sem Bíblia. Você que não veio com a Bíblia, peço que você não olhe o seu telefone, você que está com um aplicativo de Bíblia, para você não distrair na pregação. Espia a Bíblia do irmão, que eu preciso que você esteja muito atento ao que a gente vai ver aqui. Lamentações, capítulo 5, página 1116, você usa a Bíblia da Ave Maria. Você pega o Salmo, é o meio da Bíblia, Provérbios, depois de Salmos, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria Eclesiástica, Isaías, Jeremias, Lamentações. Então está depois de Jeremias, antes de Baruque. Lamentações 5. Quando você encontrar, você vai dizer amém. O amém foi meio michuruca, eu deduzo que alguns não acharam. Aleluia! Lamentações, capítulo 5. Quem encontrou diz aleluia. Posso falar o versículo? Pode? Lamentações 5, versículo 7. Fica com sua Bíblia aberta que eu vou citar vários textos, tá? Lamentações 5, 7. Vamos. Pecaram nossos pais e já não existe, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Só vocês. 1, 2, 3. Pecaram nossos pais e já não existe, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Palavra do Senhor. Bíblia aberta, olha para o pregador. Queridos, as pessoas hoje na igreja estão tendo um ramo teológico, e até o padre Wagner Bahia da Canção Nova emberedou por isso aí, leu um livro do padre Pedro, cancelando a constelação familiar, e quis bater na cura de geração. E constelação familiar não tem nada a ver com cura de geração. Então a gente tem que responder. Felizmente essas ideias malucas do Monsenhor Rubens de Bauru, que é exorcista, está penetrando no meio católico, e o pessoal está confundindo o que é pecado pessoal com herança espiritual. Veja bem, pecado pessoal você responde diante de Deus, é você e ele, e ninguém vai pagar por isso, é você que paga. O que você fez, você responde. Agora, herança espiritual é diferente. Um pai honesto deixa uma herança de honestidade, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas um pai corrupto, adúltero, assassino, ele deixa uma herança boa para os filhos?
Não, os filhos vão sofrer as consequências daquilo. Então não confunda o que eu gosto de dizer para as pessoas. Uma coisa, você não paga pelo pecado de pais, avós, bisavós. Não, você sofre as consequências disso aí. Essa consequência não te determina, mas ela te influencia. Vamos repetir? Ela não me determina, mas ela me... Repete, ela me... Vou dar alguns exemplos bem simples, para vocês terem uma ideia. Nós herdamos, aí o Emerson pegou muito bem para vocês, o que nós chamamos de bênção hereditária. Repete a palavra, bênção. Deus disse a Abraão: eu abençoarei todos os que te abençoaram. Eu vou explicar melhor. A maioria de vocês que está aqui a partir de mim, é fruto de oração de alguém de sua família, é fruto de lágrima de alguém, de uma avó que rezava o terço, de uma bisavó que rezava o rosário, de vó que rezava o ofício todo sábado. Quanta família que nós estamos aqui por causa da oração de alguém dos nossos antepassados. Sim ou não? Foi uma bênção hereditária. Vocês estão entendendo? Quanta família tem pessoas boas e honestas, que foi educada por pais, por avós honestos, que diziam: olha, o que é seu, o que é do outro, e eu não aceito corrupção aqui. Aquilo passou de geração em... Outro exemplo, você conhece família que todo mundo é músico? O pai é músico, o filho é músico, o tio é músico, o vô é músico. Parece que a música está na genética da família, de geração em geração, todo mundo é o quê? Músico, e vai passando. Eu tentei aprender a tocar violão 5 anos, e aprendi a tocar o violão na cabeça do Carlos, se precisar. Mas nada, tem gente que pega um violão, nunca tocou e sabe tocar, porque parece que a gente da pessoa tem música. Tem família que de geração em geração, todo mundo é comerciante, e são bons comerciantes, sabem trabalhar, são empreendedores. O pai é um bom empreendedor, os filhos, os netos, mas o avô também era, o bisavô. Todo mundo sabe ser empreendedor, bom comerciante. Conhece gente assim ou não? Como tem família que de geração em geração todo mundo tem vocação para política. E eu não estou falando desses políticos safados que tem aí, não. Estou falando de político honesto, de gente de caráter, de geração em geração. Como tem família que a poesia está na alma da família. Só que aí tem um detalhe: se as coisas boas tendem a repetir de geração em geração, é claro que não presta tende a repetir de geração em... Vocês estão me entendendo? Sim ou não? 2 exemplos simples. Os que já cruzou o Cabo da Boa Esperança, igual o Carlos, lembra que em 1950 nós tivemos um presidente que suicidou. Como é que chamava ele? Fala alto. Você sabia que em 1970 o filho de Getúlio Vargas também suicidou? E você sabia que em 2016 o neto de Getúlio Vargas também suicidou? Veja, o vô suicidou, o filho suicidou e agora o neto suicidou. O suicídio já está passando de geração em geração. Você também conhece família que parece que cor na veia não é sangue, cor na veia é pinga. Parece o Leonardo e Eduardo Costa, latinha na mão, latinha na mão, latinha na... Olha, qual é que eu caí igual um bebo aqui, tá vendo? O pai é um pinguço, os filhos é um pinguço, o vô era um pinguço e o bis era um alambique ambulante. Todo mundo só morre de cirrose. E o povo já fala, a cidade de vocês não, que Dourados é grande, mas quem mora em cidade pequena como eu, o povo já fala, a família de fulano, pensa num povo cachaceiro. Todo mundo pau de cana, de geração em... Parece que não é sangue, é pinga que corre na veia. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E há casos no Brasil, por exemplo, em Minas Gerais, a cidade mais cachaceira de Minas é Ouro Preto. E alguns de vocês conhecem que gosta da cidade turística. E quando eu fui pregar sobre esse assunto de Ouro Preto, eu tive que fazer uma descoberta. Por que Ouro Preto é cachaceiro daquele jeito? Ouro Preto é a cidade brasileira com uma índia de mulher pinguça. Aquela menininha da... chamando de Jesus, Genésio, urubu do meu louro, cachorro do meu cacho, ninguém merece. Mas por quê? Você sabe que Ouro Preto tem o nome de Ouro Preto, que era a terra do quê? Do ouro. As minas de Ouro Preto ficavam muito geladas, quase abaixo de zero, que era muito profunda. Para o povo trabalhar tirando ouro, o que dava para eles? Caça, porque a pinga esquenta. Então eles trabalhavam chapado na mina.
ia para casa, se unia com as suas esposas e a esposa engravidava. Os filhos já nasciam com predisposição a ser o quê? Hoje, qualquer um de vocês da psicologia ou da ciência sabe que o alcoolismo pode ser uma coisa hereditária. Tem famílias que já têm a gene, a predisposição a ser o quê? Alcoólatra. Ô, gente, parênteses, será possível que o padre Wagner Bahia da Canção Nova não tenha entendimento para ficar escrevendo essas porcarias em rede social e gerando discussão na internet? Meu Deus, até a minha avó sabe disso. Quer outro exemplo? Talvez você nem conheceu a sua avó, mas do jeito que você põe a mão no queixo, é igualzinho sua avó. Uma vez eu fui rezar para uma mãe, ela engravidou com 16 anos, o menino dela estava com 18, pasme, o cara engravidou ela e deu no pé. Sei que o menino não tinha conhecido o pai, e a mãe me dizia, Eudes, nem conheceu o pai, mas puxou o pai esculpido, descarrado, é sem vergonha, igualzinho o pai. Entendeu? Estava repetindo a mesma situação. Então isso aqui que nós vamos fazer é o quê? Veja bem, volta a te dizer, isso não te determina, mas isso te influencia. Claro, não é porque eu tive um avô cachaceiro, um pai cachaceiro, um bisa pingus, que eu sou obrigado a ser pingus. Não, mas isso não me determina, mas me influencia. Se eu começar a beber, eu tendo a ser o quê? Cachaceiro. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Amém, gente? O que é que nós vamos fazer hoje, então? É cortar o que não presta e deixar o que é bom. Repete: cortar o que não presta e deixar o que é bom. Tudo que você recebeu de herança espiritual boa dos antepassados, diga aleluia. Mas o que não presta, nós vamos quebrar no sangue de... Pode aplaudir, entendeu? É isso que nós vamos fazer. Aleluia. Pregador, existe alguma base na Bíblia que a doença pode ser hereditária? Existe. Por isso que vocês vão usar muito texto na Bíblia. Quer ver para vocês verem? Uma base bíblica que a doença pode ser hereditária. Pega para mim aí, segundo livro dos Reis, fazendo favor, capítulo 5. É um texto muito conhecido, mas vale a pena vocês pegarem. Segundo Reis 5. Na Bíblia da Ave Maria, página 402, do Reis 5. Segundo livro dos Reis, é o 12º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué é o 6º, Juízes é o 7º, Ruth é o 8º, 1 Samuel é o 9º, 2 Samuel é o 10º, 1 Reis é o 11º, 2 Reis é o 12º. A vantagem tem a cabeça grande, decora. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Você encontrou, diz aleluia. A partir do versículo 1, vai narrar a cura de Naamã, que ele dá os 7 mergulhos do rio Jordão. Quem lembra disso, diga aleluia. Quando Naamã é curado, ele quer dar para Eliseu ouro, roupa de festa, dinheiro, cascai. Eu acho que é desses aí que é de Macedo e Valdomiro gosta, né? Eliseu aceitou? Não, mas Eliseu tinha um servo, Giese, e o filho da mãe do Giese resolveu ir atrás do Naamã para receber o mé da cura. Adivinha o que aconteceu? Acompanha comigo, segundo Reis, capítulo 5, versículo 35. E tendo entrado, apresentou-se seu amo. Eliseu disse: de onde vem, Giese? Teu servo não foi a parte alguma, respondeu ele. Versículo 26. Mas Eliseu replicou: não estava porventura presente o meu espírito, quando um homem saltou de seu carro ao teu encontro? É este o momento de aceitar dinheiro, adquirir vestes, oliveiras e vinha, ovelhas e boi, servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e a toda a tua descendência para sempre. Vamos repetir o versículo? 1, 2, 3. A lepra de Naamã se pegará a ti e a toda a tua descendência para... E Giese saiu da presença de Eliseu coberto de uma lepra branca como... Palavra do Senhor. Olha para mim. Quem desobedeceu
Foi Giese. Quem foi corrupto foi Giese. Quem foi safado foi Giese. Mas a descendência dele sofreu Vocês entenderam agora? O pecado de Giese, ele teve que responder diante de Deus, mas porque ele desobedeceu, foi corrupto, enganou, mentiu o profeta, toda a descendência de Giese sofreu o que mesmo, gente? Fala mais alto. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu queria que você aprendesse que o pecado sempre deixará consequência. Repete, o pecado. Essas consequências podem ser enfermidade. Eu antes de citar isso aí, fiz questão de te mostrar só para vocês entenderem uma coisa. Vamos embora lá. Vou te dar um exemplo de pecado que deixa consequência. O rei Davi, repete o nome da anta. Levantou 9 horas da manhã, viu a mulher do homem tomando banho, ficou doido, pulou na mulher, engravidou ela e mandou matar o cara e ficar com ela. Safado. Onde é que isso começou? Bonito. O profeta Natan chegou para ele, olha que top, Deus mandou o profeta Natan, não foi nem na Gol e nem na Azul, foi Natan falar com Davi. Deus é, top, Natan. O profeta chegou lá, o Natan, Davi, lá na minha região em Dourado, tinha 2 homens, um pobre com uma ovelha, o outro rico, cheio de ovelha. Chegou uma visita, ele mandou matar o pobre e pegou a ovelha, para poder sacrificar para o cabra lá. O que esse homem merece? Esse homem merece a morte. E Natan disse, o homem é o seu, safado. Você tinha todas as mulheres de Israel para você casar, você pulou na mulher do Urias lá, ainda mandou matar ele, ficar com ela. Quem merece a morte é você. Davi caiu de joelho e compôs o Salmo 50. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, conforme a vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Só contra vós pequei, o que é mal eu fiz diante de vós. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. De vossas faces desviai os olhos dos meus pecados. Deus perdoou Davi? Sim ou não? Responde, gente. Sim. Só que o que Natan disse para ele? O Senhor perdoou, mas a espada não deixará sua casa. Sabe o que houve? A filha de Davi, Tamar, foi estuprada pelo filho, pelo irmão dela. Aí, por causa do estupro, o irmão de Tamar matou o filho de Davi, Jeroboão, que acho que é o nome da anta, matou Aminon. Por causa disso, Joabe matou Jeroboão. E para piorar, Jeroboão tentou tomar o trono e matar Davi. Olha a consequência que o adultério deixou. Não pense você que você, marido, pega uma satanete, vai para o motel. Já expliquei para você que satanete é a junção de Satanás com piriguete, da satanete. Aí quer dizer que você pega a satanete, vai para o motel, trai a sua mulher, sai do motel e aí procura um padre, se confessa que está tudo resolvido. Tá não, meu filho, o pecado foi resolvido, você foi liberto da maldição do pecado, mas as consequências espirituais, a herança vai atingir seus filhos, porque você fez escolha errada. E se você não levantar a mão aqui hoje e falar, Senhor, eu estou cancelando da minha vida a maldição do adultério, a maldição da prostituição, eu quero cancelar isso hoje, porque eu não aceito ter uma descendência maldita, meu filho, as consequências vai atingir. Davi, Deus o perdoou, mas a consequência atingiu. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Seria muito bom se aprontar e não ter consequência nenhuma. Não. O pecado, sua culpa, você responde diante de Deus, mas a consequência vai ficar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Quero falar uma coisa pesada para todos os homens que estão aqui. Se você um dia tirou a virgindade de uma moça, sentou o pé na bunda dela e foi embora, todos os pecados sexuais daquela menina que era inocente, vai responder por eles diante de Deus. Dá um jeito nessa vida sua, faça penitência, faça jejum. Se você não confessou, se confesse, porque você vai arcar com as consequências disso. Vocês estão me entendendo? Que está uma almaiada safada, que o negócio é o seguinte, né? Você sabe como é que é? Deu mole, nós pega mesmo. Você vai ser pegado pelo capeta um dia sentado no colo dele por toda a eternidade. Estou sendo claro, diga aleluia. Aleluia.
Então entenda, por de Deus, o pecado deixa as suas consequências. Deixa as suas o quê, gente? Aí vamos direto. A lepra de Naamã atingiu toda a descendência de Giese. Então eu posso dizer que foi o quê? Uma doença hereditária. Uma doença o quê, gente? Então tá. Exemplo, antes de dar testemunho para vocês entenderem. Você chega lá no médico e ele te pergunta: sua mãe teve diabetes? Seu pai era diabético? Sua avó era diabética? Tem família inteira que de geração em geração as pessoas têm o quê, gente? Claro, a Maria Gabriela era mestre em fazer isso. Ela sentava a pessoa numa cama, ia rezando de geração por geração, até Deus mostrar para ela onde começou aquilo. Gastava semanas. Eu não sou a Maria Gabriela para fazer um negócio desse. Mas você pode ter certeza que em algum momento da família houve alguém que exagerou no açúcar e teve diabetes, e aquilo começou a passar de geração em geração. Tem família que já nasce com sangue doce, misericórdia. Pregador, e o que nós fazemos? Primeira coisa, para a ciência não tem cura às doenças genéticas, para a ciência, mas para o sangue de Jesus tem. É necessário duas coisas: clamar o sangue de Jesus. Repete, clamar. Eu já quero pedir que o sangue de Jesus lave o seu sangue agora, lave o sangue da sua descendência e lave o sangue de tudo que você tem como consequência da sua descendência, seja lavada no sangue de Jesus agora, e que toda enfermidade de diabetes seja purificada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a sua descendência a partir de agora seja uma descendência santa e purificada no sangue de Jesus. Aplauda esse sangue, ele lava o nosso sangue, aleluia. Agora, tem uma outra coisa que tem que fazer: primeiro é clamar o sangue, segundo, ajudar Deus te ajudar. Porque se você tem uma avó diabética, uma mãe diabética, tia diabética, para de comer doce, criatura. Aí você fica comendo doce escondido, come doce até sexta-feira santa. Olha para o seu irmão, dá uma risadinha e fala: ajuda Deus te ajudar nesse trem aí, ó, ajuda Deus te ajudar. Amém? Tem famílias inteiras que têm a predisposição a ter câncer. Você conhece famílias assim? Todo mundo morre de câncer. A prova diz que tem uma atriz famosa de Hollywood, eu não sei se é Angelina Jolie, tem uma delas aí que teve que tirar o seio. Porque a família inteira, todo mundo tem câncer de mama, de geração em geração. Agora eu vou perguntar uma coisa para você: a mulher lá, que eu não sei se é Angelina, tirou o seio. Se ela não conheceu o sangue de Jesus, a doença vai continuar? Vai, não pega nela, mas vai tocar os filhos. Porque é algo hereditário. Quem é que pode cortar isso na nossa vida? O sangue de Jesus. Quem pode cortar, gente? Tem famílias inteiras que têm parada a casa. Tem famílias inteiras que de geração em geração, quando as pessoas ficam velhas, têm Alzheimer. Geração em geração. Tem pessoas inteiras que de geração em geração, as famílias ficam cegas quando tem uma determinada idade, 70, 80 anos. Todo mundo fica cego de geração em pregador. E aí? Clamar o sangue de Jesus. Clamar o quê, gente? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí vou dar um exemplo para vocês. Houve um fato de um amigo nosso que estava com geração, na capital do Nordeste. As famílias inteiras tinham enxaqueca, dores fortíssimas de cabeça. Todos os irmãos, todos os filhos. Era uma coisa, a enxaqueca crônica era algo hereditário naquela família. E eles foram rezar pela família. E eles descobriram a origem da maldição. A bisavó, tinha morrido há pouco tempo. Era uma senhora muito racista. E mudou um padre negro para a paróquia. E aquela velha não aceitava o padre negro, e humilhava e caluniava o padre, e fez o maior inferno, inventou uma calúnia para o padre ir embora, dizendo que o padre estava tendo rolo com mulher, porque ela era racista e chamava o padre tudo quanto é nome. Quando o padre pegou as malas para ir embora, o padre amaldiçoou a família e disse que a partir da senhora, todo mundo tem a dor de cabeça que a senhora está fazendo eu passar nessa paróquia. E a partir da todo mundo passou a ter enxaqueca crônica por causa da maldição de um padre que sofria racismo.
E eu disse: o que aconteceu? Quando teve essa palavra de ciência, a avó, que ainda era viva, confirmou: não, vovó, minha mãe dizia que houve um padre que amaldiçoou a gente mesmo. Eles cortaram aquela maldição, pediram a Deus perdão em nome dos... Aqui é bom você saber, está lá em Levítico 26, versículo 40, Daniel capítulo 9, a Bíblia ensina a gente pedir perdão em nome dos nossos antepassados. Eles podem fazer isso? Pode. Porque você pede perdão por você, pelo seu pecado pessoal, e pede perdão por eles, por causa da herança espiritual que eles deixaram. Por causa do que, gente? Vocês entenderam agora? Para que as heranças negativas sejam o quê? Cortada, quebrada no sangue de Jesus. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Moral da história: todas as pessoas da família que sofreu de enxaqueca foram curadas para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda esse sangue. O sangue de Jesus é maior do que tudo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Posso dar um outro exemplo? Um padre de grande uma vez testemunhava, quando ele veio no Brasil, que ele foi atender uma família que todas as pessoas tinham problema de dores no pescoço. Usava aquele negócio tipo um colete aqui. E quando ele foi rezar na geração da família, Deus deu a visão que uma pessoa da família cuidava de escravo, tinha assassinado uma pessoa na forca. E aquela pessoa, antes de morrer, amaldiçoou a geração da família. E aquela forca, a família toda passou a ter negócio no pescoço por causa daquela maldição. E quando ele rezou, todas as pessoas que tinham o problema deixaram de ter o problema. Era uma maldição que vinha das gerações. Eu sei que isso hoje gera uma polêmica, mas quanto a fato, não tem argumento. Fato que a gente... Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Outro caso que eu poderia ver para vocês, eu já vi muito caso acontecer. Por exemplo, tem um fato que eu sei, é aqui do Brasil, de uma pessoa que tinha fazendas e servos, e um cara da fazenda matou o filho. Ele, para vingar, amarrou esse cara num rabo de cavalo, soltou o cavalo no meio do mato, e o cavalo voltou depois só com um toquinho. E a mãe daquele rapaz, na agonia do sofrimento, amaldiçoou aquela família. Você precisa ver as consequências. Porque na amargura da alma, o que aconteceu. Houve outro fato que eu sei também, uma outra família, que o homem ferrava os escravos. E foi ferrar uma menina de 12 anos. E ao ferrar a menina, a mãe da menina, ao ver a cena, amaldiçoou e disse que toda a sua família sofra as consequências do fogo como a minha filha. Sabe o que houve? Toda a geração dessa pessoa sofre de um negócio chamado pirofania. É a mania que tem de colocar fogo em tudo. A pessoa compra um carro, 3 dias depois ela surta e põe fogo no carro. A família inteira, por causa de uma maldição. Sei de um outro fato também, se foi o que vocês viram, o padre Gabriel Vila Verde contando isso, de uma família lá, de um grande senhor proprietário de terra, ele envolveu com uma funcionária da fazenda, a esposa, na ira, matou a menina que tinha 16 anos, cortou os pedaços e colocou dentro de um saco na porta da casa. E a mãe, na angústia, amaldiçoou a família e todos os casamentos, passou 5 gerações, não há um casamento por causa daquela maldição. Procuraram o padre Gabriel Vila cancelar aquela praga. Você não imagina a sequência que isso deixa. Volto a dizer, eu não pago pela culpa, eu sofro há uma pastora protestante, ela que ela fala um monte de besteira contra a igreja católica, mas nesse ponto ela está a anos-luz de nós, tá? Pastora Tânia Tereza, fala o nome dela. Por que ela está a anos-luz? Porque ela estuda muito sobre isso. E ela sabe o quanto isso tem consequência. Porque o pecado eu pago pela culpa, eu respondo, mas ele deixa as... Vocês entenderam agora? Diga glória a Deus. Eu não sei como você... Talvez a sua família sofre, eu queria que você identificasse a sua família. O que passa de geração em geração? É pressão alta? É diabetes? É câncer? É parada cardíaca? É Alzheimer? Eu não sei. É esterilidade? O que tem passado? Você,
Na hora da oração aqui, nós vamos clamar o sangue de Jesus e que essas enfermidades parem em você, que de você para frente começa uma geração santa, lavada no sangue de... Pode aplaudir, se entendeu? No sangue de Jesus. Glória a Deus, gente. A segunda coisa que eu quero rezar com você hoje é as doenças emocionais. Doenças o quê? E também passa de geração em... Exemplo, eu vou citar só uma para nós rezar, para citar várias, mas você conhece famílias inteiras com predisposição à depressão? Família de gente depressiva. Talvez nas nossas bisavós não usava a palavra depressão naquela época, mas quando você vai ver do que ela sofria, ficava só sozinha, dentro do quarto, não saía, prostrada, tiraram a vida, qual era a consequência daquilo? Era depressão, talvez não sabia dizer o que era. E tem famílias inteiras de pessoas depressivas. Claro, tem tempo para mudar com vocês. Assim como a síndrome de Down é um problema no cromossomo 21, que ao invés de ser duplo, é triplo. Hoje é uma pesquisa científica muito séria que diz que a depressão ela é hereditária, genética, e o problema está no cromossomo 15. E eu não vou dar aula disso aqui para vocês, porque é problema científico, né? Isso aqui a gente é pregador da palavra. Só estou citando que vai que alguém quer aprofundar, se pesquisa cromossomo 15, você vai ver que tem uma... Hoje a ciência sabe que a depressão pode ser genética. A pessoa já tem com a predisposição de ter aquilo de geração, hein? Só lembrando vocês, eu até anotei aqui para a gente rezar, que eu quero rezar também, tanto por quem tem depressão, como quem pode ter família depressiva. A depressão ela pode ser genética, orgânica e factual. Repete: genética, orgânica e factual. De novo. Então tá, o que é genética? Já nasce com a predisposição. Pessoas fragilizadas, qualquer coisa chora, qualquer coisa se revolta, qualquer coisa quer tirar a própria vida. Hoje tem muitas aí que terminou o namoro, ela quer beber chumbim. Sério, inteiramente fragilizada, de pessoas frágeis, que qualquer coisa suicida, qualquer coisa desiste da vida, qualquer coisa cai em depressão. É algo que já vem de geração, hein? Aí tem a depressão, que eles chamam de depressão orgânica. O que é isso? Ela está ligada a um estilo de vida estressante. Por exemplo, os profissionais que mais têm depressão hoje: padre, policial e profissionais da saúde, por causa do estilo de vida estressante. Você sabia disso? Os profissionais da saúde, coitados, são os que mais sofrem. Os padres, então, misericórdia. E os policiais, imagina a situação. Porque mais de agora, né, que os bandidos têm mais direito que o policial, se imagina que um policial sai para trabalhar, sabendo que pode não voltar. Porque agora é o seguinte, infelizmente, quem está errado está certo, e quem está certo, está errado. Infelizmente. Então, é o povo que mais sofre. Ou seja, é um estresse, a pessoa é estressada o tempo todo, a pessoa está fazendo mais coisa do que ela deve fazer, isso vai gerar nela o quê? Tem gente que está vivendo 20 anos num dia só. Vocês não têm que entender como é que o estresse está tanto? Vou pegar aqui para vocês. Só as notícias que você lê num celular em um dia, os seus avós não tinham acesso a isso em 50 anos. Só para vocês terem uma ideia. O que os seus avós aprenderiam em 50 anos de notícia, você aprende em 5 minutos olhando no celular. Porque é notícia, 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 e com um detalhe. Para ser sincero, a maioria é coisa ruim. A maioria é coisa ruim. A sua mente vai ficando impregnada daquilo. E aquilo vai te estressando. Aí você olha para o país, crise, bandidagem comandando, roubo, taxa, 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 juro, 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 juro. E a economia afunda, 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 afunda. Não está desse jeito? A pessoa que é pai de família, trabalhador, olha uma situação dessa, ela fala: meu Deus do céu, a situação está feia. Ela tende a ficar estressada e deprimida. Vocês entenderam aqui? Diga amém. E a outro tipo de depressão é a depressão factual. Ela é gerada de um fato. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda do trabalho, a perda de um relacionamento, a perda do namoro. Ela é gerada de um fato, de um abuso sexual na infância, de uma rejeição, de um abandono. Gera de um fato. E se você não trabalhar aquilo, não tem como ser curada. Vocês entenderam isso aqui? Diga glória a Deus.
E um detalhe, eu não estou descartando a ciência não, tá? Tem pessoas que vai depender sim de um psiquiatra, de um bom psicólogo, vai depender dos remédios para depois se levantar na vida. Mas eu vou dizer uma coisa com você, sinceramente, tomar remédio, você trata o sintoma, mas a causa da depressão tem que ser a psicologia junto com a oração, que aquilo que está por fora é sintoma do que está por dentro. Vocês entenderam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos rezar também pelas doenças. Temor, pânico, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tudo isso é doenças emocionais que pode estar vindo das nossas gerações. Eu vou explicar para vocês melhor. Em 2016, agora, uma universidade americana, não sei se foi Nasdaq ou Harvard, fez uma pesquisa com os bisnetos das pessoas sobreviventes do Holocausto. Querido, foi uma pesquisa surpreendente. Todos os bisnetos têm pânico, ansiedade, estresse, depressão. Por quê? Quem passou o sofrimento foi os bisavós, mas as consequências do Holocausto estão neles até hoje. Você quer outro exemplo? Pega as últimas pesquisas de Hiroshima e Nagasaki, aonde caiu a bomba atômica em 6 de agosto de 45, foi Hiroshima, 9 de agosto de 45 foi Nagasaki. Estuda e veja, até hoje tem crianças que nascem com problema com consequência da radiação atômica. Já se passou mais de 80 anos, mas as consequências estão lá. Vocês estão me entendendo, sim ou não? De geração, hein? Ficou claro isso aqui? Diga glória a Deus. E a terceira coisa que nós vamos rezar, antes de te mostrar na Bíblia, que a gente poder caminhar para o fim, quero rezar também na área dos relacionamentos. Área do quê, gente? Então tá. Pega para mim, para vocês entenderem do que nós vamos pregar agora. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28, do livro da Bíblia. Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. Quando você encontrar, você vai dizer amém. A página da Ave Maria é 243. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Glória a Deus. É pesado o que vocês vão ver aqui agora. É a consequência da desobediência. Mas nós vamos ter que rezar nisso aí. Tá bom? Deuteronômio 28, a partir do versículo 2, é as bênçãos quando as pessoas obedecem. A partir do versículo 15, eu queria que você acompanhasse comigo. Mas, se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticarem cuidadosamente todos os mandamentos, todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas, versículo 16, Deuteronômio 28, 16, lê em voz alta. Serás maldito na cidade e maldito no campo. Será maldito tua cesta e tua amassadeira. Serás maldito o fruto de tuas entranhas. O que, gente? Quem é o fruto das entranhas? Está vendo? Os filhos sofrem as consequências. Será maldito o fruto de tuas entranhas, o fruto do teu solo, as crias de tua vaca e tuas ovelhas. Versículo 19. Serás maldito quando entrares e maldito serás quando sair. O Senhor mandará contra ti a maldição, o pânico. O que, gente? E a ameaça em todas as tuas empresas, até que seja destruído e aniquilado sem demora, por causa da perversidade de tuas ações e por o teres abandonado. O Senhor te mandará a peste. Mandará o que, gente? Até que ela te tenha apagado da terra em que vais entrar para possuí-la. O Senhor te ferirá de fraqueza, de febre, inflamação, febre ardente, secura, carbúnculo e amarelão, flagelos que te perseguirão até que pereça. O céu que está por cima de tua cabeça será de bronze, e o solo será de ferro sob os teus pés. Em lugar da chuva necessária à tua terra, o Senhor te dará pó e areia, que cairão do céu sobre ti até que pereça. O Senhor fará com que ponhas em fuga diante de ti teus inimigos,
Se marcharem contra eles por um caminho, por 7 caminhos fugirá deles, e será objeto de horror para todos os reinos. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e a todos os animais da terra, sem que ninguém os expulse. O Senhor te ferirá de úlcera do Egito, de hemorroidas, de sarna e de outras doenças de pele incurável. O Senhor te ferirá de loucura e cegueira e de embotamento de espírito. Andarás apalpadelas em pleno meio-dia, como cego na escuridão. Fracassarás em tuas empresas e não cessarás de ser oprimido e despojado, sem ninguém que te defenda. Diga misericórdia. Vocês entendem? Quando a desobediência entra, as consequências chegam. Repete. Quando a desobediência entra. Vocês entenderam? Diga glória a Deus. Pregador, e qual é o segredo de ser curado? O segredo é uma coisa só. Sai de Deuteronômio 29 e abra a sua Bíblia em Isaías 53, página 1012. Isaías 53, página 1012. Isaías 53, página 1012. Acharam? Diga aleluia. Isaías 53, página 1012, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Era desprezado, era escória da humanidade, homem das dores, experimentado no sofrimento, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado. Era o que, gente? E não fazíamos caso dele. Versículo 4, lê em voz alta. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas... Vamos aplaudir a palavra de Deus, palavra do Senhor. Aleluia! O que você aprende? A maldição que era para cair sobre nós, caiu sobre quem? Fala, ó, gente. Os crimes que pesavam sobre nós, caiu sobre quem? Estão entendendo? Agora diga aleluia. Qual é o segredo? Colocar isso aos pés da cruz. Colocar onde, gente? E ser lavado no sangue de Jesus. Ser o que, gente? Vamos lá. Relacionamento. Você conhece famílias inteiras cheias de discórdia? Irmão de mal com irmão, avô que brigava com o neto, pai que brigava com o filho, avô morava lá não sei aonde, deu um tiro, não sei quem. E essa região do Mato Grosso do Sul é mais séria, por causa das consequências da guerra do Paraguai. Vira e mexe, você vê histórias, cada uma mais cabulosa do que a outra, de assassinato, de atrocidades que houve. Chega aqui em Nioaque, por exemplo, colocaram o pessoal dentro de uma igreja lá, encheu de pólvora, riscou fogo, as pessoas morreram queimadas. Porque eu até fui lá em Nioaque rezar e clamar o sangue de Jesus naquele lugar. Eu conheci, por exemplo, a bisneta do Guia Lopes, aqui no Mato Grosso do Sul. Acho que até uma cidade aqui chamada Guia Lopes, não tem? E foi um cara que ajudou os brasileiros na batalha de Laguna, na retirada de Laguna. Essa senhora contando todo o sofrimento que esse povo passou, as atrocidades que a guerra trouxe. Isso deixa o quê? Consequência. Eu sei que todos vocês que moram aqui no Mato Grosso do Sul já estão cansados de ouvir cada história cabulosa que essa guerra do Paraguai trouxe como consequência. Porque o trem vai, como diz o mineiro, vai passando de geração em... Talvez você está... Talvez um antepassado, sabe de um fato? O Padre Léo foi pregar um... Padre Léo, que vocês conheceram, foi pregar um encontro em Assunção, no Paraguai. De repente manifestou uma legião de demônios de um jovem lá no encontro. E eles foram rezando, e o demônio não saía. O Padre Léo se ajoelhou e foi rezar pelo menino, e Deus deu uma revelação que bisavô do Padre Léo tinha assassinado o bisavô do menino.
Antes, se você for a Itajubá, está lá o túmulo de honras militares do bisavô do Padre Léo, pelas atrocidades que fez na Guerra do Paraguai. Normalmente, quem é herói de um lado é assassino do outro. E o bisavô dele tinha trucidade, e por causa disso, tinha entrado aquele espírito de morte na família, que estava ali, quando o Padre Léo se ajoelhou e pediu perdão ao menino, em nome da geração dele, os demônios saíram daquele jovem na hora, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir, gente, é o poder do Espírito Santo. Então veja, eu estou falando isso a vocês, eu sei que tem muita gente que está negando, é fato, gente, isso acontece, isso é realidade. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim, gente. Então veja bem, o que eu estou mostrando para vocês? Tem famílias que houve muitas discórdias, muita briga, violência nas famílias, e aí piorou. Como que isso entra? Principalmente quando teve marido, mulher que matou o marido, talvez aquilo entrou para a geração como que? Filhos amaldiçoados por pais, filhos que sofreram abuso sexual de pais. A gente não pode falar dos detalhes, mas eu atendi dois fatos que eu quero contar para vocês. Já tinha todo eram abusados. Geração. Dava dó. A menina estava lá me dizendo: olha, papai abusou de mim, mas papai foi abusado por vovô, e vovô é vivo, como me disse que foi abusado. Já atendi família que de geração em geração, todas as meninas engravidavam com 15 anos. A menina estava no encontro que estava pegando com 15. A mãe dela estava lá com 30 e a avó dela estava lá com 45. Engravidou com 15. Que geração, hein? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? E isso tem que ser quebrado. Casamento nenhum que dá certo. Famílias inteiras de homem raparigueiro, de geração em geração. Isso é uma coisa tão séria. E aí eu vou aproveitar que tem muito homem aqui hoje, viu, Carlos? Nós queremos fazer uma oração especial pelos homens. Porque o diabo está com alvo número 1. Eu vou ter que rasgar o verbo. Hoje as mulheres estão desesperadas, porque tem 2 tipos de homem. Primeiro é o raparigueiro, e segundo é o banana. Sério? Bando de homem banana, que não tem postura, não tem atitude, não tem firmeza de homem, não tem palavra de homem. Eu aprendi com meu avô: homem não é obrigado a prometer, mas tem que cumprir o que promete. Homem tem que ter o quê? Palavra. O que é o maiada menos ter hoje? Palavra. Homem não tem autoridade de corrigir o filho, de chamar a atenção. Dentro de própria casa aí que tem pai, mas como dizia Tião Carreiro e Pardinho, casa que galo não canta, quem canta é frango e franguinha. E tem frango e franguinha cantando, porque o homem não é o galo da casa. Essa casa aqui tem pai. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E quando não é um banana, é um raparigueiro. Não aguenta ver um rabo de saia. Que geração, hein? O Vale do Paraíba, a pé da canção. 2 anos de casa. 25, marido 26. E o marido já estava com a satanete. Vocês entenderam o que é satanete, entenderam? Claro que no Mato Grosso do Sul não tem satanete. Só tem em Minas essas coisas. Em São Paulo também tem. Aqui não tem essas coisas. E ela pegou o telefone, porque a mãe do marido morava numa determinada região de Minas Gerais. E quando ela ligou para a sogra disse: minha filha, aceita que dói menos. O meu marido tem 2. Eles 3 homens, todos os meus filhos, cada um tem 2. O pai do meu marido é vivo, era um velho safado raparigueiro, com 75 anos, raparigueiro até hoje, e o pai dele era um quengo. Quengo em Minas é prostituta. Todo mundo, aqui minha filha, você entrou numa família de raparigueiro, aceita que dói menos. Ter uma sogra dessa e ter o diabo como amiga, a mesma coisa. Misericórdia. Veja, gente, mas o que eu estou mostrando para vocês? Naquela família, o adultério era normal, de geração em. Tinha um bisavô quengo, um vô quengo, um pai quengo, e agora 3 filhos quengo. Vocês entenderam? Sim ou não? Então, pelo amor de Deus, a maldição tem que parar em você. Eu peço aos homens que estão aqui: meu filho, se você já tem uma herança dessa,
encarecidamente, sai de grupo de zap de pornografia, bloqueia Satanete do seu zap, para de frequentar lugar que a homaiada só te apresenta Satanete, pelo amor de Deus, fecha a brecha, porque senão essa herança maldita vai chegar nos seus filhos, daqui a pouco os meninos, tudo é raparigueiro também. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? De geração em geração. Então nós vamos rezar pelos relacionamentos, que Deus quebre toda a maldição de adultério, toda a maldição de fornicação, toda a maldição de briga, de ódio, de discórdia, que seja lavada no sangue de Jesus. Você está entendendo? Diga aleluia. Pergunta ao seu irmão, você entendeu o que o cabeção pregou aí hoje? Ficou claro? Amém? E o último versículo que eu queria que vocês pegassem, Marcos capítulo 11, e você pode ficar de pé com a Bíblia aberta em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Página 1336, Marcos 11. Quando vocês encontrarem, vocês vão dizer amém. Amém? Marcos capítulo 11. Glória a Deus. Só queria lembrar para vocês que o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e 18 milagres de Jesus. Quantos milagres? Se você tirar os milagres do Evangelho de Marcos, você acaba com o Evangelho. Então é bom vocês terem esse conhecimento. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12. No outro dia, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folha, pois não era tempo de figo. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Repete. Não, vocês falaram igual o testemunho de Jeová. Fala igual o católico. 1, 2, 3. Jamais. E os discípulos ouviram essa maldição. Repete. E os discípulos ouviram essa maldição. Versículo 20. Marcos 11, versículo 20. No dia seguinte, pela manhã, ao passar junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Secara até a raiz. Pedro lembrou o que tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Repete. Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Com a mão na Bíblia, assim, olha para o pregador. Jesus trouxe você aqui hoje para fazer todas as figueiras estéreis da sua vida secar até a raiz, para fazer a depressão secar pela raiz, a ansiedade secar pela raiz, a maldição no casamento secar pela, a maldição nos relacionamentos secar pela. Talvez hoje é a hora de você pedir. Levanta a sua mão direita e fala para Jesus o que está precisando secar pela raiz na sua vida. Seca, seca, Jesus, toda maldição pela raiz na minha família. Seca toda maldição de câncer pela raiz na minha família. Seca toda maldição hereditária pela raiz na minha família. Seca, Jesus, todo orgulho pela raiz. Seca toda inveja pela raiz. Seca toda tristeza pela raiz. Seca todo medo pela raiz, Senhor. Seca, Senhor. Seca, Senhor. Seca essa maldição pela raiz. Seca esse mal pela raiz. Seca, Jesus, essa esterilidade pela raiz, Senhor. Seca toda maldição nos relacionamentos pela raiz. Seca todo o adultério pela raiz. Seca o demônio do alcoolismo pela raiz. Seca, seca, Jesus, o demônio do adultério pela raiz.
seca, Jesus, seca, Jesus. Solta a voz, fala para ele, precisa secar pela raiz da sua vida agora. Seca, Jesus, seca essa síndrome do pânico pela raiz agora. Seca, Senhor, Shamdalabahai, seca, Senhor, toda maldição pela raiz da minha vida. Seca esse demônio do alcoolismo pela raiz, seca esse mal da jogatina pela raiz, seca, Jesus, todo mal pela raiz na minha vida. Seca, Jesus, toda maldição de suicídio pela raiz na minha família. Seca essa maldição de suicídio pela raiz na minha família. Abra as duas mãos agora, de olhos fechados. Fala comigo, Senhor Jesus, e de todo o meu coração, eu te peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus antepassados. Toda herança negativa que chegou até mim agora, seque pela raiz agora. Se houve violência contra a mulher, seca pela raiz das consequências. Se houve assassinato e estupro nas minhas gerações, seca pela raiz em nome de Jesus. Se houve alcoolismo nas minhas gerações, seca pela raiz em nome de Jesus. E de todo o meu coração, eu quero perdoar os meus antepassados, pai e mãe, vô e vó. Se algum momento da vida eles me amaldiçoaram, lançaram palavras malditas, eu os perdoo agora, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, seca agora todo o mal pela raiz. Seca agora toda maldição pela raiz.